Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. cantando, nos assentemos. Venha a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Venha a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa confiança está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Coloca a mão sobre o seu peito e diga com toda a sua fé: a nossa confiança está no nome do Senhor, Está no nome do Senhor. que fez o céu Que fez e o fez céu a terra. e fez a terra. Diga ao seu irmão que está sentado do seu lado, diga para ele, abençoando-o, diga: a nossa confiança, A nossa confiança, a minha confiança e a sua minha confiança e a sua estão no nome do Senhor, estão no nome do Senhor. que fez todas as coisas. Que fez todas as coisas. Ele fez o céu, Ele o fez a céu. terra, Ele fez a terra. Ele tudo pode. Ele tudo pode. A minha confiança está nele. A minha confiança está Pergunta para o seu irmão: e a sua? Está em quem? No Senhor, não é verdade? Aplauda o seu irmão e diga: parabéns a você, que aprendeu a confiar em Deus em todas as situações. Vamos pegar a nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos do 22 ao 32, ao 33. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 33. Encontrou? Tá bem facinha essa, né? No Novo Testamento já é o primeiro livro, Evangelho de São Mateus. E diz assim a palavra de Deus: logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá, no alto da montanha, sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse:
Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Jesus respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Vamos repetir: verdadeiramente és o Filho de Deus. Pense em Jesus que está aqui agora. Pense em Jesus que está diante de você nesse momento, em face de todos os tormentos que você está enfrentando na sua vida. Tribulações, enfermidades, desentendimentos, divisões no seu lar, situações delicadas na sua família, problemas de saúde, problemas emocionais que estão sendo enfrentados por pessoas que você ama, pessoas que estão perturbadas na mente, na cabeça, muitas com medo do futuro, na sua casa, talvez você, outras atormentadas com as lembranças do passado. E diante de todas essas tribulações, Jesus está com você aqui e agora. Faça como Pedro, diga para Jesus: Senhor, salva-me. Feche os seus olhos e pensa um minutinho naquilo que tanto tem te perturbado, que tem abalado você, que tem feito você sofrer e até ter medo da vida. E pensando nisso, diga para Jesus agora: Senhor, salva-me. Você que sente que está quase afundando, você que tem no seu coração o medo de desistir, porque não suporta mais o peso da dor, o peso do sofrimento, o peso das demoras de Deus. Você que tem dito a si mesmo: por que Deus não me atende? Por que Ele demora tanto? Onde é que eu estou errando? Será que Deus não me ama? O Senhor não me ouve? Eu ouço tantos testemunhos, mas nada acontece na minha vida. E você sente vontade às vezes de desistir, cansado, se sentindo derrotado, olhando para coisas importantes da sua vida afundarem. Diga para Jesus agora: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E com toda a sua fé, diga a Jesus agora: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E diga a Jesus: eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Jesus. Eu confio em ti, Senhor, porque tu estás comigo. É impossível que eu afunde. Eu não irei afundar. A minha casa não irá afundar, porque quando tu estás na barca, Jesus, ela não pode afundar, porque Deus não pode perecer. O Senhor está na minha vida. Proclame: o Senhor está na minha vida, está na vida da minha família, está na minha casa, e por isso nada da minha vida irá afundar, porque o Senhor está comigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Repita: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é pela minha casa, se Deus é pela minha família, quem será contra nós?
Quem tem confiança de que Jesus está na sua casa, levante a sua mão e diga eu. Então, se Jesus está na sua casa, a sua casa é igreja doméstica. É assim que a Santa Igreja chama o seu lar, você sabia? Você sabia? Que a sua casa é chamada de igreja doméstica? Então escute o que eu vou lhe dizer. O Senhor estabeleceu a sua casa como igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua casa. Deus é o vitorioso na sua casa. Mesmo quando você sente que as coisas estão afundando, como Pedro olhava para todos os lados e via que ele estava afundando. Diz aqui a palavra que assim que ele orou, porque Pedro orou dizendo: Senhor, salva-me. Assim que Pedro orou, diz aqui, está escrito, leia na sua Bíblia e você verá. Logo Jesus estendeu a mão, ou seja, não demorou para que o Senhor estendesse a mão e o salvasse. Não vai demorar para o Senhor estender a sua mão para te agarrar, para te levantar. Não é o fundo do mar que te espera, mas a vitória de Deus na sua vida. Tenha confiança no Senhor, mais do que você tem confiança em você mesmo e nas suas capacidades, e naquilo que você pode fazer pelos outros, ou até por você mesmo. Porque a nossa confiança está em Jesus, nosso Salvador. E olha que interessante, olhando para essa passagem, uma das grandes maravilhas que nós vemos é o que pode a oração. Porque a primeira coisa que acontece quando eles estão atormentados pelo medo, Pedro faz uma oração a nosso Senhor dizendo: Senhor, mostra-te a nós. Revela que é o Senhor que vem ao nosso encontro no meio dessa tempestade. Se és tu, Jesus, me faz caminhar sobre essa tormenta, me faz caminhar acima dessa tempestade, me faz andar acima dessas ondas agitadas e deste mar bravio. E Jesus atende a oração dizendo: vem. Mas muitas vezes, quando nós estamos caminhando ao encontro do Senhor, e quem tem vida de oração sabe disso, que quando você se move para ir ao encontro de Deus, quando você começa a fazer a vontade de Deus, muitas tribulações se abatem sobre nós, sim ou não? Tem gente que diz assim: depois que eu comecei a seguir o Senhor, parece que as coisas ficaram mais difíceis. Não parece não, elas ficaram. As tribulações aumentam, as perturbações elas chegam, e o ataque de Satanás sobre a nossa fé e sobre cada um de nós se torna violento, e a nossa vida às vezes se vê mergulhada numa verdadeira tempestade. E pode ser que mesmo você tendo fé e caminhando ao encontro do Senhor, diante da violência das tentações, diante da violência das tribulações e dos ataques do mal, você sinta que você está afundando, como aconteceu com Pedro. Mas no momento em que Pedro vê que ele está sendo engolido por aquela situação, ele se volta para Jesus, a quem ele dedicou sua confiança, e diz: Senhor, salva-me. Gente, Pedro não precisou pedir 2 vezes, e você também não precisará, porque Jesus já ouviu a oração que você fez, e o Senhor não tardará em socorrer você. Você confia nisso? A sua oração está sendo escutada, como a de Pedro também foi. E olha, Jesus chama a atenção para que a gente aumente a nossa fé, porque a nossa fé em Deus
ela é o remédio para tudo que nós enfrentamos, ela é o antídoto contra todo o veneno que a tentação deposita dentro de nós. Então, coragem, porque mesmo em meio a um perigo mortal, essa simples oração, Senhor, salva-me, esta oração tem o poder de salvar. Quando você sentir que a sua vida está afundando, recorra a Jesus, Senhor, salva-me. Quando você perceber que aqueles que você recebeu de Deus a responsabilidade para cuidar, estão se perdendo, recorra a Jesus nesta oração, pedindo a Ele, Senhor, salva-me. Quando o desespero estiver batendo a sua porta, e você achar que não tem mais recurso nenhum, recorra a Jesus dizendo, Senhor, salva-me, porque esta oração tão simples, tão curtinha, tão pequena, é poderosíssima em Deus, para nos fazer vencer qualquer ataque do mal, e para encontrar no Senhor a salvação. Porque a oração, meus queridos, a oração é um sacrifício de fé que nós oferecemos a Deus. No passado, no Antigo Testamento, nós vemos vários episódios em que as pessoas, para agradar a Deus, iam fazer a oferta de animais. Matavam um touro, matavam um cordeiro, sacrificavam uns pombinhos, derramavam aquele sangue, pedindo a Deus a expiação dos seus pecados. Mas em algumas passagens o Senhor diz assim, quem foi que pediu isso para vocês? Porque tem gente que diz que é Deus que exigiu esses sacrifícios. Não foi. Deus aceitou o sacrifício que foi oferecido. Mas numa certa altura ele diz, eu não preciso do sangue de bodes, de cordeiros, de touros, eu não pedi essa coisa para vocês, o que é que eu quero de vocês? Um coração voltado para mim. Eu quero que vocês venham ao meu encontro, um coração contrito, humilhado, voltado para o bem, disposto a renunciar ao mal, é isso que o Senhor quer de nós. O sacrifício que Deus deseja que nós ofereçamos, não é um animal sacrificado numa encruzilhada, não. O que é que o Senhor quer de nós? Que nós recorramos a Ele como Pedro fez. A oração é o sacrifício que agrada a Deus. Repita comigo, a oração é o sacrifício que agrada a Deus. Só que em todo sacrifício alguma coisa morre. O que é que morre quando você reza? Morre o seu pecado, morre o seu orgulho, morre o seu espírito de autossuficiência, de achar que você dá conta da sua vida sozinho. Você sacrifica inclusive o tempo que você está oferecendo a Deus, porque esse tempo que você poderia usar para as coisas que você naquele momento talvez fosse fazer, você oferta esse tempo a Deus. A oração é um sacrifício de fé oferecido a Deus. E a oração ela cumpre uma justiça. E por isso ela alcança a graça. Você entende o que eu estou explicando aqui? Quando você reza, você oferece a Deus um sacrifício em favor daquilo que você está suplicando. É um sacrifício de fé que você está oferecendo a Deus, onde a sua fé se sobrepõe a todas as circunstâncias desafiadoras, dolorosas, difíceis que você está enfrentando. Você sacrifica diante de Deus o descrente, o desconfiado, para entregar nas mãos de Deus um homem de fé, uma mulher de fé, que confia nele mesmo nos piores momentos, e isso cumpre uma justiça, e por isso alcança a graça. Só que mais ainda,
mais do que alcançar a graça, a oração nos faz entrar na graça de Deus. Repita, por favor, porque isso é importante da gente não esquecer. A oração me faz entrar na graça de Deus. Se você estava fora da graça, no momento em que você reza de coração, a oração te devolve para a graça de Deus. Nós não podemos viver fora da graça de Deus, meus irmãos. Mesmo uma pessoa que está em estado de pecado mortal, quando ela se arrepende sinceramente e ela recorre ao Senhor, mesmo antes dela chegar até o sacerdote, a oração devolveu a pessoa para a graça de Deus. Ela não está mais fora da graça. Ela não está mais em estado de desgraça. Você percebe como é importante a gente rezar? A oração devolve a gente para a graça de Deus, nos faz entrar na presença de Deus. A oração nos faz entrar na vontade de Deus, e daí já não há demora. Porque muitas vezes a gente se pergunta assim: por que o Senhor está demorando para me atender? Porque nós queremos que Deus se dobre ao que a gente acha que é bom, ao que a gente pensa que é certo para a nossa vida. Não é nenhuma nem duas vezes que a gente pede a Deus coisas que não são boas para nós. Ponha de novo a mão sobre o seu peito e diga: Senhor, eu reconheço que muitas vezes na minha vida, em oração, eu pedi coisas que não eram boas para mim. E eu quero te agradecer, meu Senhor, porque o Senhor ouviu a minha oração, aceitou a minha oração, mas não fez o que eu pedi. Porque o Senhor me ama. O Senhor me deu o que eu precisava, e não só o que eu estava pedindo. Eu te agradeço, meu Deus, por todas as vezes que o Senhor não fez o que eu queria, mas o que era o melhor para a minha vida. Porque ali naquela situação, o Senhor me salvou. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Veja, meus queridos, nós pedimos a Deus que Ele se dobre à nossa vontade. Mas na minha vontade e na sua vontade não está a nossa salvação. A nossa salvação está na vontade de Deus. Por isso, quando você rezar e você achar que Deus está demorando, entenda uma coisa: o Senhor não deixou de ouvir a sua oração. Mas quando você reza, Ele cumpre na sua vida a vontade dEle, que vai salvar você, que vai libertar você, que vai curar você, que vai devolver a você a alegria perdida, que vai trazer felicidade verdadeira para a sua vida. É isso que você quer? Sim ou não? Você quer de verdade felicidade verdadeira, vida em abundância, a salvação de Deus para você, que te permita entrar no céu? É isso que você quer? Então diga a Ele: Senhor, faça a tua vontade, e eu espero, Senhor, pela tua vontade. Quando nós entramos na vontade de Deus, já não há demora, porque tudo se faz no tempo oportuno. Porque Deus dá a sua graça na hora mais precisa, na hora mais certa, na melhor hora, no tempo oportuno. Então, se Deus faz isso no tempo oportuno, por que rezar? Se fará no tempo de Deus, no tempo oportuno, porque a oração conspira para que o tempo se torne oportuno. Porque assim como você precisará
regar, adubar a terra, para que ela seja oportuna para brotar a semente, a sua oração prepara toda a circunstância para que a graça de Deus se manifeste. A oração apressa os tempos de Deus. Você sabia? Então proclame: a oração apressa os tempos de Deus. Diga ao seu irmão: a oração apressa os tempos de Deus. E vai apressar o tempo de Deus na sua vida. Diga para ele, portanto, coragem. Diante dos desafios, meu irmão, coragem, não tenha medo, recorra a Jesus. Olha aqui nos meus olhos, porque eu quero dizer isso para você. Diante dos desafios, coragem, não tenha medo, recorra a Jesus. Você não vai afundar. Essa situação experimentará a salvação de Deus, verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Mas enquanto nós esperamos esse tempo, nós lutamos, porque a vida é uma luta, e em qualquer luta, em qualquer desafio, em qualquer tribulação, em qualquer tempestade da vida, a verdadeira coragem, a verdadeira intrepidez, a verdadeira fé está naquelas pessoas que sabem que Deus é seu aliado. Se você souber que nosso Senhor é seu aliado, você não vai esmorecer pelo meio do caminho. Quando todos estiverem desistindo, você vai continuar, porque você tem Deus. Então, aconteça o que acontecer, não perca a sua fé, porque Jesus não repreendeu a Pedro por recorrer a ele na oração. Jesus repreendeu a Pedro pela falta de confiança. Não perca a sua fé. Diga a Jesus: Senhor Jesus, me dá a graça de eu não perder a minha fé. Diga ao seu companheiro sentado ao seu lado: você pode perder tudo na sua vida, mas você não pode perder a sua fé em Deus. Diga para ele: nada de mal pode acontecer a você como filho de Deus que você é. Enquanto filho de Deus, nada poderá te atingir, porque a palavra de Deus é para você também. Diga para ele: a palavra de Deus diz respeito a você. Não toqueis nos meus ungidos. Se você é um ungido de Deus, você não tem por que temer, porque o mal não vai se abater sobre você. Diga para ele: coragem, coragem, homem de Deus, coragem, mulher de Deus, coragem. Meus irmãos queridos, a gente sofre porque a gente fica buscando segurança nesse mundo. Esse mundo não tem segurança. A gente quer relacionamentos sólidos, relacionamentos estáveis. A gente quer uma conta bancária gorda, mesmo quando não é para a gente ficar esbanjando por aí. A gente quer isso como segurança. A gente quer o melhor plano de saúde. A gente quer a melhor assistência, a gente quer influência, a gente quer os melhores relacionamentos, porque nós queremos segurança nesse mundo que não é seguro. Nessa nossa vida tudo é incerto, tudo é arriscado, tudo é passageiro. As mães, levantem a mão e dêem um tchauzinho aqui para mim, para eu ver você, as mães. O dia que você resolveu ter filhos ou recebeu de Deus a graça de ter filhos, a sua vida nessa matéria se tornou uma incerteza. Sabia? Só levantem as mãos, aquelas mães que ficaram com o coração na mão quando o filho estava na rua de noite, demorava para poder voltar. Porque você não tem segurança de que vai voltar vivo, de que vai voltar.
Levantem as mãos os homens que estão aqui. Permaneçam com as mãos levantadas aquele que alguma vez na vida teve aquela preocupação: meu Deus, será que eu vou conseguir levar o sustento para minha casa, para minha família? Será que eu vou conseguir dar o melhor para minha família até o fim? Olha aí, ó. Todos nós. No fundo, a gente sabe que nessa vida não tem nada garantido, tudo é arriscado. Tem gente que às vezes não vem aqui para o acampamento de oração, para a Canção Nova em Cachoeira Paulista, porque tem medo de pegar avião. Aí outros não tem medo de pegar avião, tem medo porque é em São Paulo, já ouviu muitas notícias de violência em São Paulo. Aí outros têm medo de ir para uma cidade que não conhece. E às vezes não vem por medo do perigo, e o perigo está em casa. É arriscado a gente ir para a rua. É arriscado a gente ficar em casa. Ai, Márcio, é arriscado eu sair e roubar a minha casa. Não, arriscado é você ficar e o ladrão te pegar lá. Não tem para onde fugir, meu querido. Nessa vida tudo é passageiro. Muitas coisas boas desta vida passam. E todas as coisas ruins desta vida vão passar, elas não vão. Nessa vida tudo é passageiro. Essa dor é passageira, essa preocupação é passageira, essa angústia é passageira. Tudo isso vai passar. Só o que você faz em comunhão com Deus que é seguro. Só o que você faz em comunhão com Deus que é seguro. Tudo que você fizer em comunhão com Deus não poderá ser destruído por força alguma desse mundo ou do inferno. O que você fizer em comunhão com Deus não vai passar, vai prevalecer. Por isso a importância de você construir a sua família em Deus. Por isso, a importância de você permitir que se faça na sua vida a vontade de Deus, porque aquilo que é vontade de Deus pode ser atacado, mas não será abalado e não será destruído. Por isso, o maior empenho, entenda isso para você também compreender, porque que às vezes você sofre nas coisas boas, nas coisas certas, nas coisas que deveriam dar certo na sua vida. Por quê, Márcio? Porque o maior empenho do diabo é arrancar a mim e arrancar a você da comunhão com Deus. A grande investida do demônio é para tirar você da presença de Deus, da vontade de Deus, da comunhão com Deus, criar uma rebeldia no seu coração contra Deus, plantar em você a semente do abandono, de se sentir ignorado, esquecido, largado, como se você estivesse perecendo e Deus não estivesse ligando para você. Por que o diabo quer fazer isso? Porque ele quer destruir a sua amizade com Deus, o único que pode te salvar. Por isso que ele quer arrancar-nos da comunhão com Deus e quer nos incentivar para isso. Ele quer nos incentivar a fazer pecado, a tomar o mal pelo bem e a tomar o bem pelo mal. Eu não pensei, e eu não sou velho, viu? Mas eu não pensei que eu fosse viver num mundo em que tomasse o mal pelo bem e o bem pelo mal. Hoje em dia, você olha e você não acredita que você está assistindo isso na televisão. As pessoas propagando o mal como se fosse um bem. E atacando o bem como se fosse o mal. Quando a gente assiste algo assim, as pessoas aplaudindo o que é errado, o que é destrutivo, o que está fazendo mal para a vida das pessoas, o que está desconfigurando o ser humano, o que está levando algumas pessoas à experiência da monstruosidade. Tem gente que vai se tornando um monstro
por pegar esse caminho, e as pessoas estão aplaudindo isso. Ao mesmo tempo, as pessoas querem condenar quem quer fazer o bem, quem quer fazer o certo. Você pega até a própria situação da família. A única família que você não vê sendo aplaudida nos meios de comunicação é pai, mãe e filhos. Sim ou não? Todo o resto as pessoas aplaudem, mas pai, mãe e filhos vivendo juntos numa mesma casa e lutando para fazer a sua família dar certo, isso é ultrapassado, isso é careta. O que é que dizem? Família é o que eu digo que é. Não, família não é o que você diz que é. Os meus amigos são a minha família. Seus amigos não são a sua família. Seus amigos são seus amigos. A sua família é o seu pai, sua mãe, você, seus irmãos. É você, sua esposa e os seus filhos. Essa é a sua família. E o mundo diz para você que não é. Que é errado você dar um seu sim a uma pessoa e permanecer fiel com ela pelo resto da sua vida. O que é que esse mundo aplaude? Aplaude aquilo que a poesia ensina, mas a poesia não é a palavra de Deus. Ela é bonita, mas ela não é verdadeira. Que diz que seja eterno enquanto dure. Não, que seja eterno o que é eterno, e que o que é eterno que fique até o fim. E se depender da nossa força para poder cair, que Deus complete a nossa medida. Então a ação de Satanás tem levado as pessoas a trocar o bem pelo mal e o mal pelo bem. Quanto pai e quanta mãe dentro de casa não tem coragem mais de corrigir o filho, porque acha que está errado, porque acha que vai frustrar o rapazinho, a mocinha, que ele vai se sentir ferido no seu ego, no seu íntimo, e que depois ele vai carregar algum tipo de trauma, de doença psicológica. Sabe quando é que seu filho vai ficar traumatizado e com doença? Quando faltar um pai e uma mãe na vida dele para ensinar para ele o que é certo e o que é errado. Porque se você não fizer isso, quem o fará pelos seus filhos? Então o mundo que está deseducando os seus filhos está impedindo também você de educá-los para o bem e para a vida. Meu Deus do céu, quem é que não consegue enxergar uma ação diabólica nessas coisas que estão acontecendo? Então veja, para nos confundir, Satanás usa sempre argumentos bons. O demônio, ele é um bom mentiroso. E todo bom mentiroso mente uma mentira parecida com a verdade. O camarada que vai mentir e não sabe argumentar, ele é um mau mentiroso. O argumento dele é fraco. Agora, o bom mentiroso, ele mente com bons argumentos. Ele usa meias verdades. Como tantas vezes a tentação arrastou a mim e a você para o erro. A primeira coisa que o demônio faz é nos desculpar pelos nossos erros. Primeiro ele te desculpa. Ele diz assim: o que tem de mais? Você é uma pessoa boa, você faz tanta coisa boa na sua vida. Isso aí que você está fazendo é nada comparado com o que outras pessoas fazem. Tem gente na igreja que faz muito pior do que o que você está pensando em fazer. Vai lá, faz. É assim ou não é? Quantas esposas traíram seus maridos por causa da sugestão da tentação, baseada em meias verdades? Seu marido está fora, se envolve com tanta gente, às vezes chega tarde em casa. Você acha que esse homem não tem ninguém? Você acha que ele nunca se envolveu com uma pessoa? Você acha que ele nunca teve as fantasias dele? Por que você não pode ter as suas? Ele já se ocupa de tantas pessoas, você sozinha aqui dentro de casa. Por que você não arruma alguém para poder você se ocupar? Tem nada demais. É só um relacionamentozinho. Nem precisa chegar a um adultério. É só uma maneira de você se distrair, você ter alguém para conversar, uma companhia. E assim ele vai incentivando.
Disso passa para um encontro, para um telefonema, depois para um encontro, depois para uma amizade, depois para um romance, depois para uma traição. E quando você cai, essa mesma voz que dizia para você que não tinha nada demais, essa voz se vira contra você e te ataca com toda a força, te acusa até reduzir você a nada, até levar você ao desânimo, até fazer você acreditar que pelo pecado que você cometeu, Deus não te ama mais e não tem salvação para você. Ou até se você não se convence disso, né, que você perdeu a salvação, o inimigo te convence que Deus não vai ouvir a sua oração por causa dos seus pecados. Aí ele grita de vitória, aí ele vence, porque tudo que ele queria era cortar a sua comunicação com Deus. Não que Deus não te ouça porque você pecou, mas porque você perde a confiança de recorrer a Deus. Meu querido, minha querida, o pecado ele é uma droga. Ele é como uma droga. Igualzinho, se parece demais. Ou seja, quando eu digo para você que o pecado é como uma droga, eu estou dizendo para você que ele não para numa única experiência ruim. Ele não para na primeira vez que você faz. Ele entra da primeira vez, ele vai se repetindo, até virar um hábito, até virar um vício, até criar uma dependência. Daí quando você fica dependente, você está rendido, você não tem forças para se libertar. Nessa hora o pecado envolve você e vai arrastando você para as coisas piores, até a morte espiritual, até matar você espiritualmente. Por isso eu peço a você de novo, que você reze comigo assim, põe a mão sobre o seu peito e responda para você mesmo agora. Onde foi que com argumentos envolventes, com argumentos convincentes, a tentação foi envolvendo e amarrando a sua vida? Onde foi? Foi convencendo você que você tinha razão para odiar, foi convencendo você que você tinha razão para não perdoar, foi convencendo você que você deveria cuidar da sua vida e esquecer as outras pessoas, foi convencendo você a se jogar de braços, de peito aberto, em todo tipo de prazer, que muitas e muitas vezes eram prazeres que desviavam a sua vida da verdade. Onde foi que a tentação foi envolvendo e amarrando a sua vida? Foi com insatisfação? Foi com tristeza? Foi com desprezo? Foi com sentimentos de inferioridade? Ou foi com uma fé fraca, igual fez aqui com Pedro? Uma fé do tipo, será que Deus existe mesmo? Vai que Deus não existe, não é? Bata no seu peito e diga, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu renuncio a todos esses argumentos. Coloca a mão no seu irmão que está à sua direita e diga, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o sangue de Jesus e o poder do Espírito Santo liberte você de toda contaminação na sua mente, de toda ideia maligna que trabalhou para afastar você de Deus. Que o Senhor te liberte hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. A uns ele prende pela ganância. Nada basta para a pessoa fica olhando e pensando assim, a vida passa, eu tenho que desfrutar o máximo possível. A outros ele prende com a dependência química, com cigarro, com álcool, com drogas. Não é só a questão do uso, gente, é a cadeia que isso faz com a gente, é o quanto que isso escraviza a pessoa. Tem gente que não consegue sair e estar com os outros porque não consegue ficar sem fumar, tem vergonha. Tem gente que não pega um avião porque não pode fumar durante o voo. Isso é liberdade, isso é uma prisão. Tem gente que não consegue visitar a família por causa dos apegos que tem aos próprios bens. E olha, quanta gente perdeu a dignidade
não por ter bebido um copo de cerveja ou uma taça de vinho, mas por ter sido escravizado pelo álcool. Se você quiser ver o que é a falta de liberdade, encontre essas pessoas que estão aí na rua, dependentes de heroína, de cocaína, de crack e muitas outras drogas, que coisa que não presta, está sempre inventando uma nova. Que liberdade essa pessoa tem? Ela não tem liberdade para se levantar da prostração em que está. Ela não tem liberdade para voltar para a família dela, para os filhos dela, para a esposa, para o marido, para os pais. A pessoa está dominada pelo vício. A uns pelas drogas, pelos vícios, a outros ele prende por meio de prazeres destrutivos, jogos, abusos sexuais. E com isso a tentação vai dominando a pessoa. Dominando como? Vai tornando a vontade dela fraca. E mantém a pessoa afastada dos planos de Deus que poderiam fazê-la feliz. Olha que aqui está a chave do desastre. O que acontece mesmo? Ele vai dominando a pessoa por meio dos vícios. E vai enfraquecendo a vontade dela. Se você quiser, não olha para fora, olha para dentro. Veja que todas as vezes que você estava dominado por um vício, a sua vontade ficou fraca. Quando você estava apaixonado por quem não devia, quando você estava afundado em pecados sexuais, pornografia, masturbação, quando você perdeu o domínio sobre a sua boca, e a gula passou a mandar na sua vida. Não é quando você tomava uma outra bebida, não. Quando o vício dominou sobre você e o álcool falava mais forte. Quando o desejo de ganhar muito dinheiro, de ficar rico, e passou a trabalhar sem cessar, de segunda a segunda, domingo, que missa o quê? E ali você está. Diga para mim se a sua vontade não ficou fraquinha, e até rezar era difícil para você. Ele torna a nossa vontade fraca, e com isso ele vai nos mantendo afastados dos planos de Deus que poderiam nos fazer felizes. Agora, com o Espírito Santo, tal como Jesus, com o Espírito Santo, eu e você, nós precisamos enfrentar e vencer essa tentação. Porque nenhuma libertação acontece sem lutar. Quem acabou de ouvir o que eu disse, levanta a sua mão direita. Você me ouviu? Repita o que eu disse. Nenhuma libertação acontece sem luta. Repita. Nenhuma libertação acontece sem luta. Alguns que estão aqui já são parte integrante da casa, vem sempre, não é? Já fazem parte da história da Canção Nova e acompanharam muitos acampamentos de oração. Alguns dos que estão aqui estiveram neste mesmo lugar quando um padre exorcista chamado Padre Rufus estava aqui nesse palco. Alguém veio quando ele estava vivo? Levanta a mão, olha aí, E aqueles que vieram perceberam o que foram as orações de libertação, certo? A força da oração de libertação. E as pessoas que estavam oprimidas em casos mais graves, que requeriam exorcismo, foram para debaixo desse palco, nas salas que tem aqui dentro, para serem atendidas. Algumas por horas, outras por dias, e teve gente que foi semana. E quando começava a oração por essas pessoas, para a libertação do mal que entrou e dominou inclusive sobre o corpo delas, era uma verdadeira luta. A libertação espiritual não acontece sem lutar. Mas a libertação de um vício não acontece sem luta. A libertação da tristeza não acontece sem luta.
A libertação do medo não acontece sem luta. Nenhuma libertação acontece sem lutar. Você precisa lutar contra o vício para você largar. Você precisa tomar a decisão de romper com esse relacionamento que está destruindo você e que pode destruir a sua família. E isso não vai acontecer sem você fazer força. Você vai pedir a graça de Deus, mas no seu coração tem que ter disposição para lutar. Você vai lutar, mas você vai vencer, e Deus vai vencer com você. Você vai conseguir, porque Deus está do seu lado, Ele é seu aliado. Você não está sozinho nessa luta. Quem crê, diga amém. Diga: eu vou vencer. Com a graça de Deus eu vou vencer, porque eu não vou me acovardar. Diga: eu não vou me acovardar. Eu vou lutar, porque eu preciso da minha libertação. Meus queridos, para sair do Egito, o povo teve que travar uma batalha. Teve que lutar. Teve que enfrentar o deserto. E no deserto, não tem deserto sem perigo. Não tem deserto sem hostilidade. Porque a principal característica do deserto é a falta de água. Então, quando você se perde no deserto, você está brincando com a morte. A morte se tornou uma companheira de viagem para você. E aquele povo teve que enfrentar o deserto, o perigo, a solidão, a hostilidade, para chegar na terra prometida. E quando eles chegaram na terra prometida, ela estava ocupada. Tiveram que lutar para sair do Egito. Enfrentaram todas as dificuldades do deserto. E quando chegaram na terra que Deus prometeu, ela estava ocupada. Tiveram que lutar. Nossa vida é uma luta. Jesus teve que enfrentar a tentação para que pudesse fazer a vontade de Deus. Repita comigo: Jesus teve que enfrentar a tentação para fazer a vontade de Deus. Bata no seu peito e diga: eu vou ter que enfrentar a tentação para fazer a vontade de Deus. Porque Deus tem uma promessa para mim. Há uma terra prometida por Deus para mim. Quem acredita, repita com fé: há uma terra prometida para mim. Meu irmão, minha irmã, ou você conquista a terra que Deus lhe prometeu, ou você vai perecer no deserto. Você precisa lutar pela sua libertação. O céu é graça de Deus para nós, mas é conquista também na força do Espírito Santo. A gente precisa reagir na força do Espírito Santo. Não é na violência física, mas é na violência que a gente se impõe, lutando para a gente se libertar, para fazer a vontade de Deus, não os nossos caprichos. E olha, esta palavra nos dá de mão beijada o segredo para a gente vencer. Rezar é o meio mais eficaz para você reconhecer Jesus no meio das tempestades da nossa vida. Porque quando chega a tempestade e a gente não reza, até Jesus a gente confunde com assombração. É Deus agindo e a gente falando que é o demônio. Você sabia? Às vezes Deus está operando uma libertação na vida da gente, e a gente está atribuindo isso à ação do mal, trocando o mal pelo bem e o bem pelo mal. Quando o diabo tem oportunidade e Deus está libertando você, e isso está te custando, está trazendo algum sofrimento, o que o demônio faz? Ele sopra na sua vida que não é Deus, que é Ele, para criar em você resistência às coisas de Deus. E quando é Deus que está fazendo um bem a você,
ele sopra que é ele e não Deus. Ele tira os méritos de Deus, atribui o que é bom à ação do mal e atribui o que é mal à ação de Deus. E a gente se confunde na hora da tribulação. Uns dias passados eu estava em casa com a minha esposa e estávamos deitados, e eu comecei a pensar em voz alta sobre situações difíceis que obrigam a gente a lutar, que desconstrói os planos, os bons planos da gente. E eu comecei a falar: meu Deus, isso aqui vai trazer esse prejuízo, vai trazer transtorno. Comecei a falar pensando em voz alta. De repente, uma luz se acendeu dentro do meu coração. Eu virei para minha esposa e disse: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, parece que eu estou desabafando, mas eu estou reclamando. E eu não vou reclamar mais dessa situação, porque tudo que aconteceu foi me constrangendo a tomar uma decisão que eu não tomaria se as circunstâncias não me impelissem. É Deus me conduzindo para fazer o que sozinho eu não faria. Então a vontade de Deus está nisso, eu não reclamo mais. Louvado seja Deus. E comecei a agradecer a Deus, agradecer a Deus, agradecer a Deus, agradecer. Nós temos que enxergar Jesus agindo no meio da tempestade. Quem não reza chama Jesus de fantasma. Ai, meu Deus, é um fantasma. Aí o Senhor responde: não, sou eu, não tenha medo. Ai, meu Deus, é o demônio. E Jesus responde: não, sou eu, não tenha medo. Quem treina na oração, meus queridos, quem treina na oração, na hora da tempestade, pode escutar Jesus mandando caminhar por cima das tribulações, em meio a elas e apesar delas. O que a oração vai fazer com você? Enquanto muitos vão afundar nas mesmas dificuldades, você vai ouvir a voz de Deus falando: levanta, vem, caminha por cima. Você não vai afundar e não vai afundar. Foi a palavra que Pedro escutou que deu a ele coragem e capacidade de realizar o inimaginável, caminhar sobre a ameaça da morte, caminhar sobre a ameaça de ser tragado, de ser devorado pelas águas. Mas muitos de nós já não paramos mais para ouvir Deus falar nas coisas simples. Muitos de nós já não ouvimos mais Deus falar conosco, porque não rezamos. A gente reza para querer que Deus faça a nossa vontade, e quando Ele não faz porque o que a gente pediu é ruim, a gente acha ruim com Ele, fica revoltado com Ele, nos sentimos tristes, nos sentimos perdidos, com medo, sem saber o que fazer, nem para onde ir. Então a gente, em vez de se orientar por Deus e pelas coisas de Deus, nós passamos a nos orientar por aquilo que nos atormenta, por aqueles pensamentos que nos preocupam, que nos amedrontam. Enfim, a gente passa a se orientar por aquilo que não nos faz bem. Aí você começa a ouvir a voz da derrota na sua cabeça, a voz do desânimo, a voz da tristeza, a voz da tentação, e você começa a afundar. Nós deixamos de ouvir a voz de Deus. E isso é uma coisa que acontece com todo mundo que não reza e que não tem amizade, afinidade, intimidade com a palavra de Deus. Quem não reza, quem não tem intimidade com Deus na oração e na sua palavra, deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do medo, da tentação, dos problemas, das inseguranças. Nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do mundo. Nós chegamos em casa, ou chegamos no trabalho e já ligamos a rádio, a televisão, a internet, e deixamos que o nosso coração vá se enchendo com a palavra das notícias negativas. A gente enche o coração de coisa ruim, de más notícias, de informações desesperadoras. Enchemos o nosso ouvido e a nossa alma
de tumulto, de perturbação, e depois a gente não sabe por que a gente fica deprimido, por que a gente não sabe por que a gente fica decepcionado, começa a se lamentar, a arrastar pelos cantos, sentar num banquinho, curvar a cabeça e dizer: essa vida é uma tristeza. Conhece gente assim? Sentado num canto, encaramujado. Essa vida é uma tristeza. As pessoas são ruins. A gente liga a televisão, só vê desgraça. Vai continuar. Porque nesses canais em que você só vê desgraça, não está operando o Espírito de Deus, que traz o Evangelho, que é a boa notícia. Está operando o Espírito do mundo, que quer manter você triste, para baixo, deprimido, porque esse mundo já descobriu que gente triste é comprador compulsivo, é consumista. Quanto mais triste a pessoa, mais ela enche a cara, e mais ela compra coisa, e mais ela gasta dinheiro. Esse mundo não está interessado em colocar você para cima, ele está interessado em colocar você para baixo. Mas hoje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quem chegou aqui com seu coração aberto, vai sair daqui para cima, porque o Espírito Santo põe a gente para o alto, para o céu. Olha, de repente, de tanto a gente ouvir coisa que só coloca a gente para baixo, é como se soprasse esse vento ameaçador de destruição. Se nessa hora dos ventos violentos eu não colocar a minha confiança em Deus, nessa hora eu afundo na tristeza, eu afundo na mágoa. Quem de nós aqui, meus amigos, quem de nós aqui teve um passado que não teve mágoa nenhuma? Quem aqui nasceu de mãe? Levanta a mão. Eu estou curioso para ver quem não levantou a mão, de onde que nasceu. Eu não tenho dúvidas de que você tem alguma mágoa com a sua mãe. Não tem jeito. Quem teve pai? Mesmo que você não conheça, você teve. Às vezes a mágoa é justamente por não ter conhecido o pai. Não tem pai que não errou, que não fez besteira. E alguns não fizeram só erro e besteira, tem uns que fizeram maldade. Só que ele pode ter prejudicado você por um período da sua vida. Quando você afunda na mágoa, você termina de prejudicar o resto da sua vida. Se a gente não permitir que Deus entre na nossa vida, nós vamos afundar na mágoa, na decepção ou na indiferença. Sabe o que os mais fortinhos fazem? Mais fortinho, mas é fraqueza também. A pessoa diz assim: quer saber? Cansei de sofrer. A partir de agora, ninguém me importa. Se gostar bem de mim, bem. Se não gostar, amém. E a pessoa caminha na indiferença, desprezando as pessoas. Você vai afundar na indiferença se você não tiver Deus presente na sua vida. Eu preciso colocar tudo que é importante para mim, a começar dos meus relacionamentos diante de Deus, se eu quiser experimentar a libertação, a cura, a salvação. Aí eu pergunto, em face desta palavra, eu recorro a Deus na hora das dificuldades? Pedro recorreu. Na hora que ele estava vendo o negócio pegando para ele, qual foi a primeira coisa que ele fez? Senhor, salva-me. Qual era a profissão de Pedro? Me diga. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Você já viu o pescador que não sabe nadar? Pedro sabia nadar? E por que ele disse para Jesus salvá-lo? Porque nas tempestades da nossa vida, o que a gente sabe não é o suficiente para nos salvar. Nós precisamos da intervenção de Deus. Eu preciso colocar tudo que é importante para mim, a começar dos meus relacionamentos diante de Deus. Se eu quiser experimentar a graça dele na minha vida, você recorre a Deus na hora das suas dificuldades? Como Pedro?
Eu confio em Jesus nas tempestades da minha vida? Eu vou com Jesus onde Ele me chama? Eu sigo Jesus em tudo que eu faço? Se eu não me apegar com Deus, se eu não fizer parte, se o Senhor não fizer parte do meu dia a dia, os meus relacionamentos, ou dos meus relacionamentos, na hora das dificuldades, que sempre tem dificuldade, eu vou ficar com medo, eu vou perder a fé, eu vou afundar. Mas Pedro nos dá uma lição maravilhosa que nós vamos experimentar agora. Nesse momento nós vamos rezar um pouquinho. Pedro nos dá uma lição maravilhosa nessa palavra, de algo que nós devemos fazer quando nossa fé apoucar, ficar pouquinha, ficar fraca. O que é que eu preciso fazer quando a minha fé não está me sustentando? Recorrer a Jesus, que nos agarra na mesma hora. Você que veio para esse encontro chamado acampamento de oração, fé e milagres, e que talvez tenha vindo dizendo assim: eu vou nesse porque eu preciso de fé. Você que veio dizendo: a minha fé é pequena, a minha fé é pouquinha, talvez eu não tenha conseguido os milagres que eu preciso. Justamente por isso, recorra a Jesus quando a sua fé estiver fraca, porque Ele te agarra na mesma hora. Aplauda Jesus. A vida é linda, minha gente. É linda a vida, mas ela não é fácil. Enquanto eu e você não tivermos Jesus diante dos olhos pela oração, qualquer tempestadezinha vai nos levar ao desespero, e a nossa vida será sofrimento, decepção, amargura. Mas confiar em Jesus é aceitar amar como Ele amou, é obedecê-lo, inclusive e especialmente naquelas simples coisas corriqueiras do dia a dia. É isso que vai nos treinar para quando vierem as tempestades. E nessa hora nós vamos ver uma mudança tão grande, quando nós enfrentarmos essas situações pela oração, que nós vamos nos prostrar como estes homens e reconhecer por aquilo que aconteceu depois que a gente rezou. Nós vamos reconhecer como eles: verdadeiramente, Jesus, Tu és o Filho de Deus. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos um pouquinho e coloque as mãos sobre o seu coração. Talvez esta palavra tenha sido mais para você do que para outras pessoas. Talvez você ouvindo dissesse assim: é verdade, eu quis muitas vezes usar a minha oração para obrigar Deus a fazer o que eu quero, em vez de levar as circunstâncias aos pés do Senhor. É verdade, eu entrei num ciclo que estava me fazendo afundar igual a Pedro. Mas esse ciclo não precisa continuar. Quebre o ciclo. A vida não precisa seguir nenhum legado maldito: suicídio, loucura, depressão, divórcio, abortos, falência. Senhor, nós te pedimos agora, estende as tuas mãos poderosas sobre nós. O Senhor sabe quanto muitas vezes as tempestades da nossa vida também são uma herança que nós recebemos dos que vieram antes de nós. Verdadeiras maldições por uma vida vivida longe de Deus. Senhor, eu te peço que a tua mão poderosa liberte aqueles que no meio de nós acreditavam que teriam o mesmo destino que pessoas da sua família, que se mataram, que enlouqueceram, que afundaram na depressão. Senhor, toca esses corações que se sentem ameaçados pela tempestade do divórcio, olhando para os antepassados da sua esposa, do seu marido, os seus próprios antepassados, seus pais, seus avós, seus tios, seus bisavós, assombrados por este fantasma. Na minha família,
as pessoas se separam. Na minha família, nenhum casamento tem continuidade. Na minha família, foi assim com meu pai, foi assim com meu avô, foi assim com a minha avó, com os meus tios. Lá ninguém é fiel a ninguém, então é bem capaz que isso aconteça na minha casa também. Renuncie a isso em nome de Jesus agora. Diga: eu renuncio a essa ideia e a essa maldição. Ela acaba aqui agora. Não vai permanecer em mim, não vai se estabelecer em mim e não passará para os meus filhos. Jesus vai fazer escoar pelo ralo agora toda e qualquer maldição, todo e qualquer legado maldito. Senhor, nós te pedimos por aquelas mães ou aquelas mulheres que estão tentando ser mães e que olham para a história difícil da sua família, onde abortos aconteceram espontaneamente, sucessivamente. Essa filha que aqui está, Senhor, depois de ter perdido esta criança, atormentada pelo medo de que isso aconteça de novo, bloqueada por esse trauma que ela sofreu, Senhor, que a tua palavra e a fé que o Senhor está suscitando no coração dela agora liberte-a, para que ela possa engravidar e gerar esta criança. Minha irmã, o Senhor está te libertando. Você que estava com essa angústia, ansiosa para ter um filho, e esse filho não vinha, com medo de que fosse um novo aborto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não será. Essa criança será viável, ela virá cheia de saúde, e você a trará aqui com alegria em seus braços, para louvar a Deus pelo dia de hoje, como Ele te ouviu e te atendeu. Senhor, nós te pedimos, quebra todo ciclo, todo legado maldito de falência, de destruição financeira, de ataque do diabo às fontes da providência na vida desses filhos. Não é porque muitos em sua família vêm sofrendo assim, meu querido, que você tenha que sofrer também. Não tenha medo, não tenha mais medo de viver, não tenha medo de morrer assim, em nome do Senhor. Não tenha mais medo de nenhuma desgraça, pois a maldição está quebrada, e para você ela foi quebrada hoje, por causa desta palavra e da sua fé em Jesus. Aplauda Jesus, diga amém. Eu tomo posse desta libertação. Abaixe a sua cabeça e me permita terminar esse momento rezando por você. Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Santíssima Trindade, Virgem Imaculada, anjos, arcanjos, santos do paraíso, desçam sobre esta pessoa que está aqui agora, Senhor. Transforma-a, Senhor, configura-a a Ti, preenche-a de Ti, usa-a, Senhor, e pela Tua Santa Cruz, Senhor Jesus Cristo, lança fora dela agora todas as forças do mal, aniquila-a, Senhor, destrói-as para que ela possa estar bem, agir bem. Lança fora dela os malefícios, as bruxarias, a magia negra, as missas negras, o mal olhado, as simpatias, as maldições, as infestações diabólicas, a possessão diabólica, a obsessão diabólica, tudo o que seja mal, pecado, inveja, ciúme, perfídia, enfermidade física, psíquica, moral, espiritual, diabólica. Queima todos estes males no inferno, Senhor, para que não mais possam atingir este filho de Deus, esta filha de Deus, nem a ele, nem a ela, nem a nenhuma outra criatura do mundo. Não por mim mesmo, mas pela graça do meu batismo e pela força do sangue de Cristo, de sua cruz salvadora, ordeno e mando com a força de Deus onipotente, em nome de Jesus Cristo Salvador, por intercessão da Virgem Imaculada,
com o poder que o Senhor nos concedeu, quando nos fez igreja, quando nos fez filhos seus. Ainda que eu seja indigno, eu ordeno agora a todos os espíritos imundos e a todas as presenças que molestam este filho e esta filha de Deus, que a deixem imediatamente, que a deixem definitivamente, e que vão para o inferno acorrentados por São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, nossos anjos protetores, esmagados pelo calcanhar da Virgem Imaculada. Amém. Cobre-nos com teu manto, ó Virgem Maria. E esta oração que foi feita a teu Filho Jesus, na tua santa presença, conserva para que cumpra, produza todos os frutos necessários. Cobre-nos, ó Mãe, com o teu manto protetor, com a tua intercessão e com a tua bênção maternal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vá levantando os seus braços bem alto, abra suas mãos e diga: glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Um Salvador caminha no meio de nós. Deus nos visitou neste momento de graça. A bênção libertadora do Senhor repousa sobre mim. Glórias e louvores a ti, Jesus. Diga de boca transbordante, lábios transbordantes de confiança: glórias e louvores a ti, Jesus. Diga ao Pai do céu: glórias e louvores a ti, ó Pai. Diga ao Espírito Santo: glórias e louvores a ti, divino Espírito de Deus. Desceis sobre nós, desceis sobre mim. Vem, Espírito Santo. Diga: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E soltando seus lábios, antes de cantarmos esta canção, deixe o Espírito Santo orar em você, cantar em você. Xandaria lahandaria labaria labaria. Siriora la Maria la la Maria la la Maria la la Maria de Siriora la Maria la Maria la Maria la la Maria la Maria Siriora la Maria la Maria la Maria la Maria Siriora la Maria la Maria Siriora la Maria la Maria la Maria